Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Educando seu bolso. É um prazer ter você aqui conosco. Hoje nós vamos falar sobre investimentos. Não para dar recomendações de investimento, porque essa nunca foi a nossa praia e em tempos como esse aí de crise, né, é menos ainda. Hoje a gente vai esclarecer algumas dúvidas que têm chegado até nós, vindas de todos os lados, o nosso público aí, e vamos buscar desenhar e entender o atual momento no que diz respeito a investimentos. Vamos fazer alguns alertas, como sempre, né, sobre comportamento do investidor durante essa crise e possivelmente daqui para frente. Eu acho que isso, aliás, é o melhor que nós podemos fazer em termos de recomendações para você aí que é nosso ouvinte. E para falar sobre isso, mais uma vez, eu estou aqui com meu amigo Everton Veloso. Não é isso, doutor Everton? É isso, Fred. Um olá aí aos nossos ouvintes, é um prazer estar aqui novamente. Já tinha, acho que algumas semanas aí que a gente não fazia uma dobradinha aqui, né, Fred? É isso aí. E realmente... Até sobre isso tem... Desculpa. Pode falar. Não, até sobre isso tem alguma reclamação já, assim, de... Pô, vocês não vão fazer o podcast, tá faltando vocês lá e tal, não sei o quê. Uai, então beleza, estamos aí. Pois é, tempos assustadores, né, Fred? Tempos surpreendentes em todos os setores das nossas vidas aí, né? Para todo lado. Muita coisa que a gente nunca tinha feito, agora a gente está fazendo, né? E com os investimentos não é diferente, né? Tem acontecido aí algumas coisas que têm assustado muita gente, então a gente precisa esclarecer algumas coisas, né? E fazer alguns alertas, né? Vamos lá, como sempre. Vamos usar o nosso tempo aí sabiamente. A gente tem várias coisas para falar aqui hoje, dentro do assunto investimentos, mas como as dúvidas que eu mais tenho recebido são sobre renda fixa, o nosso simulador de investimentos ali disponível gratuitamente no site também cobre investimentos sem renda fixa, eu sugiro a gente começar com essa categoria de investimentos. Pode ser? Pode, eu acho que é fundamental, eu acho que é muito oportuno, porque grande parte dos investidores, especialmente aqueles que têm um pouco menos de familiaridade, aqueles que querem correr menos risco, preferem esses investimentos em renda fixa, achando que eles nunca vão perder valor. E o que a gente viu aí recentemente foi investimentos em renda fixa perdendo valor. E aí as pessoas ligaram para mim, deve ter ligado para vocês, procuram a gente lá no blog, querendo saber, mas como que meu fundo de renda fixa perdeu valor e tal, o que aconteceu, né? E para início de conversa, eu acho que o próprio nome renda fixa já confunde muita gente, né, Fred? Confunde, Everton, porque as pessoas pensam que é uma renda fixa, e não é, né? O melhor nome talvez fosse regra fixa. Investimentos em renda fixa, eles têm uma regra definida sobre o seu comportamento. A instituição, ela te diz, eu vou te pagar 4% ao ano daqui a 3 anos, vou te pagar inflação, né, mais 3,5% ao ano, né, num título que vence em 2035, vou te pagar 90% da Selic, e você pode resgatar amanhã, né, num CDB, por aí vai. Então, a regra é fixa, mas a renda, o rendimento, não é necessariamente fixo. Acho que esse aqui é o esclarecimento que é preciso fazer, apesar de ser uma coisa que não é muito complicada, tem muita gente que investe hoje e ainda não sabe disso. Concorda, não? Concordo. Olha, e a gente pensa assim, a pessoa investe, né, em algo que chama renda fixa, querendo renda fixa. Olha, ela não está totalmente errada. Acho que o errado aí é o nome, né? Como você falou, né? Chama renda fixa, a pessoa quer renda fixa. Mas, enfim, a gente não está aqui para tratar dessas semânticas aí, né? A gente tem que explicar. A desvalorização na renda fixa aconteceu, Fred, acho que principalmente por causa dos títulos de tesouro direto de longo prazo, né? Mas tudo é dentro da regra, tudo é dentro daquilo que poderia acontecer. Não teve nenhuma mudança de regra, não teve nenhuma quebra de contrato,
aconteceu coisas que poderiam acontecer, nós não esperávamos, né, que aconteceria, mas aconteceu, eles desvalorizaram. Né? Você pode explicar isso aí para nós de uma maneira sim, prática? Eu vou tentar. Esse envolve um conceito que muita gente não conhece também, que é o de valor de mercado de um título, né, de um tesouro direto, NTN, os títulos que estão ali dentro. O que acontece? Esses títulos eles estavam prometendo pagar inflação mais 2% ao ano, por exemplo, né? Ali até janeiro, tá? Fevereiro, comecinho, antes dessa crise. Veio a crise, todo mundo se assusta, né? Investidores começam a sacar, mandar dinheiro para fora, realocar recursos, e essas taxas todas se alteram. Então, o Tesouro, né, inflação, que é um papel que a gente consegue investir os nossos recursos lá no Tesouro Direto, através da nossa corretora, que pagava, né, inflação, o IPCA, mais 1,5, 2, eles, no auge da crise, né, tiveram pagando inflação mais 5, né, talvez até um pouco mais. O que acontece quando essa taxa de juros prometida, né, pelo título, ela sobe, né? Acontece que o valor do título ele cai, né? Ele tem um comportamento inverso. É como se você tivesse acabado de comprar um carro, né? Para quem não está acostumado com o mercado financeiro, você pagou o preço de tabela dele, modelo 2019, e lançaram o 2020. Motor mais potente, mais itens opcionais transformados em de série, muito mais luxo, conforto, potência ao mesmo preço. O que acontece com o seu carro que você acabou de comprar? Ele se desvaloriza, né? Assim é com o título também. É o mesmo papel, tesouro inflação, né? Que está agora pagando um juro muito maior. Aquele que você tinha ou diretamente no programa Tesouro Direto, ele se desvaloriza, sua aplicação perde valor, ou mesmo se ele estivesse dentro de um fundo de investimento no qual você é cotista, também perde valor e a sua cota também, né? Ela se desvaloriza. Aquele extrato bancário que você recebe no fim do mês, ele vai ter um valor menor do que o extrato do mês anterior, mesmo como o Everton bem colocou, você tendo investido num fundo de renda fixa. Não sei se ficou claro. Ficou claro. Eu acho só senti falta, se eu faria acrescentaria aí, é que se a pessoa guardar aquele título dela, né, ela compra um IPCA 2035, se ela esperar até 2035, ela vai receber aquilo que estava combinado quando ela comprou, né? Isso. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é isso, né? É isso aí. Até o vencimento você tem a rentabilidade garantida do momento da compra. Se quando você comprou as condições de negociação era que você ia receber durante toda a vida do título IPCA mais 3%, se você mantiver esse investimento até o vencimento, até o prazo final dele, você tem garantido esse IPCA, a inflação, perdão, mais os 3%. Ocorre que aqui você tocou um ponto importante, Everton, que é o horizonte, né, de investimento da maioria das pessoas. Assim como tem um perfil, né, se você é conservador, moderado, arrojado, você tem que ter também o seu horizonte de investimento bem definido. O que eu estou chamando de horizonte? Se é uma aplicação para curto, médio ou longo prazo. Então, tem muita gente que entra numa aplicação sem ter isso bem claro. E aí, se você tivesse uma aplicação de longo prazo, isso não seria problema, mas como o cara, né, se aflige, não consegue ver um valor negativo no extrato, às vezes ele tem uma circunstância de vida, perdeu o emprego, ou teve uma emergência para a qual ele não tinha reserva de emergência, né? aquele montante de dinheiro ali para poder fazer face a um gasto inesperado, ele acaba tendo que resgatar no auge dessa turbulência, no meio dessa crise, e aí ele vai resgatar, né? Ele vai pedir o resgate ou vender o título realmente a um valor mais baixo do que ele esperava. Muitas vezes até mais baixo do que o que ele aplicou,
pode haver, inclusive, em alguns desses casos, perda de principal, que é preciso dizer. Sim. Isso aconteceu comigo, Fred, certa vez, que eu comprei o Tesouro Direto, já tem muito tempo, mas aconteceu isso. Eu comprei, sei lá, por 1.000, no mês seguinte ele estava 900 e tanto. Faz parte da regra, depois ele se recuperou e tal, faz parte da regra. É isso aí. Então, Everton, já que a gente falou um pouco sobre fundos de investimentos, acho que é importante a gente dar pontuar algumas coisas para o nosso ouvinte, né? Como você falou, né? Muita gente está passando por esse problema e os fundos de renda fixa perderam bastante patrimônio. Várias pessoas que eram cotistas de fundo de investimento de renda fixa deixaram de ser, pediram resgates, encerraram suas aplicações nesses fundos, tá? Então, especialmente esses fundos que têm crédito privado no nome, sei lá, fundo, banco tal, renda fixa, crédito privado, esses fundos sofreram bastante. São fundos que carregam, né, debêntures, papéis de dívida, né, títulos de dívida de empresas, e esses papéis também tiveram seus valores depreciados no meio dessa crise, né? Há dúvida em relação à solvência das empresas, né? A retomada do PIB, a quem vai sobreviver, se a empresa vai quebrar ou não vai quebrar. Então, tem muita gente que nos procurou, como o Everton falou, perguntando, puxa vida, mas por que a aplicação sem risco está perdendo dinheiro? Por que eu tinha uma aplicação que era sem risco? Por que eu recebi o meu extrato esse mês e o que eu tinha, o que eu tenho esse mês é menos do que eu tinha o mês passado, né? Então, dá-se muito em função desses movimentos que a gente tentou explicar aqui, tanto em títulos do Tesouro quanto em títulos também de empresas, tá? Que estão dentro das carteiras dos fundos. Falando ainda de fundos, a gente fez um programa aqui, Everton e eu, há uns 2 meses atrás, salvo engano, sobre fundos imobiliários, que também era uma categoria que muito se vendia como uma renda fixa turbinada, não é isso, Everton? Mas aí, Fred, aí já tem quase uma desinformação. Aliás, é uma desinformação e, em alguns casos, quase uma má-fé. Porque vender fundo imobiliário, né, como se fosse renda fixa, aí é desinformação. Eu acho que é um pouco diferente disso que está acontecendo com o Tesouro Direto, por exemplo, que faz parte, isso aí é do mercado. A gente não estava acostumado com isso, mas isso aí é do mercado, né? Ele pode valorizar. Se você segurar até o vencimento, ele vai valer aquilo que era quando você comprou, né? Agora, se você vender antes, você tem que se submeter ao mercado. Agora, essa parte de anunciar renda variável, como fundo imobiliário, por exemplo, como renda fixa turbinada, aí é de doer, né, Fred? A gente chegou até a trocar algumas imagens aí de propaganda desses gurus de investimento aí, falando praticamente isso, que era investir em fundo imobiliário não tinha risco, né? Por quê? Porque não oscila tanto quanto outras coisas, porque é baseado em aluguel, mas não é bem assim, né? Você tem toda a razão. É renda variável, não é renda fixa, apesar de ter sido amplamente vendido, divulgado como renda fixa turbinado. Falar dos aluguéis que você falou aí, um grande argumento de venda, você tem um pagamento mensal, dividendos, né, proventos mensais garantidos com base nos aluguéis recebidos pelo fundo imobiliário, né, o rendimento é maior do que a renda fixa turbinada, e a base de investidores, pessoas físicas, em fundos imobiliários aumentou muito, né? E são fundos que hoje estão perdendo dinheiro. Então, 2 meses atrás a gente citou o IFIX, que era o índice que congrega uma grande parte desses fundos de renda fixa, de fundos imobiliários aí, que estava 3 mil pontos, hoje ele está 2.500, né? Ou seja, ele perdeu aí aproximadamente 20% do seu valor de mercado.
Fundos que garantiam pagamentos mensais não estão mais fazendo esses pagamentos, suspenderam os pagamentos. Por quê? Porque os aluguéis que dão base a esses pagamentos estão sendo renegociados, alguns foram suspensos, né? Então, o que o Everton falou, não está na mesma categoria, mas o que eu estou querendo enfatizar é que, do ponto de vista do cliente, do cara que senta do lado de lá da mesa do gerente, do assessor de investimentos, da plataforma de investimento, muitas vezes essas coisas estão sendo colocadas como substitutas, se não perfeitos, muito próximos um do outro, né? Então, a gente tem relato também de gente tirando dinheiro de fundo de renda fixa e colocando em fundo imobiliário. O Everton tem razão, né? É um passo além ali, né? Um degrau a mais nessa escala de risco, né? Mas que muitas vezes a pessoa sequer sabe o que está fazendo. Eu acho que esse é um pouco do meu sentimento, né, Everton, sobre o que está acontecendo com as pessoas durante essa crise. Elas estão tendo um curso meio que relâmpago sobre risco, né? Sobre como se expuseram a risco, mesmo sem saber que estavam se expondo a risco. É isso mesmo. Não, você tem razão. Do ponto de vista do investidor, a conversa que ele escuta ali do gerente do banco é parecida, né? Seja uma renda fixa que o cara vende como se não tivesse risco, seja uma outra coisa qualquer que também é vendido como se não tivesse risco. Tem muita gente, isso não é de hoje, né, Fred, que as pessoas às vezes investem olhando a rentabilidade passada, ou investe porque viu todos os colegas ali do setor dele, ali, os amigos, os parentes, os primos investindo e todo mundo falando que está ganhando, né, muito mais do que Selic, do que inflação, não sei o que. A pessoa empolga, fica meio inebriada com aquilo ali e não procura se informar bem. Às vezes vai se informar com um guru de internet aí que só tem aquilo para vender, né? Então o cara vende aquilo como se fosse uma maravilha, né? Qual que é a diferença? Isso sempre foi um pouco assim. Qual que é a diferença? É que parece que desde o ano passado, né? Igual você falou, que aumentou muito o número de pessoas que entraram em fundo imobiliário, aconteceu a mesma coisa com pessoas que entraram na Bolsa de Valores, né? Ou em fundos de ações, essas coisas. Aumentou demais, então ficou mais grave. Então, o número de pessoas que entraram nessa aí aumentou. É isso que eu percebo. Sim, você tem razão. Houve esse fenômeno na Bolsa também. Tem muita gente que tem investimento, seja direto em home broker, nessas plataformas que estão se popularizando, comprando ações diretamente, ou mesmo via fundos de investimento em ações também. São milhões de pessoas. E essas pessoas estão sofrendo perdas na sua carteira, no seu patrimônio, né? Nos fundos de ações parece que não está havendo resgate, né? Ou seja, as pessoas estão esperando a tempestade passar, né? A bolsa caiu muito, mas é fruto de saída de estrangeiros e de outros movimentos. Agora, tem gente que fala assim, eu não tenho ação na minha carteira. Isso é uma outra coisa que eu acho que vale a pena estressar aqui nessas nossa meia hora aí, que por sinal já está chegando próximo do final. Temos que atentar. O assunto rende, Camille. O cara tem um multimercado, ele tem um fundo multimercado, que é uma categoria de fundo de investimentos, onde o gestor, né, que é quem cuida de alocar o dinheiro para você, o seu dinheiro, fazer o investimento em seu nome, né, ele pode agir em vários mercados diferentes. E um deles, inclusive, é o mercado de ações. Então, você vai olhar a carteira do fundo famosão, renomado, né, ela tem um bocado dela em ações. E, por isso, também, ela está sofrendo perda aí, sofreu perda já em fevereiro, né, e maior ainda no mês de março, tá? E esse pessoal está perdendo dinheiro. E você tem ação, às vezes, sem saber que tem ação. Então, uma das coisas que o Everton e eu queríamos deixar para o nosso ouvinte hoje, além desse diagnóstico nosso sobre essa certa bagunça que está acontecendo no mundo dos investimentos, essas desinformações,
você tentar entender um pouco melhor por que o teu extrato bancário está mostrando os números que você aparentemente não esperava que estivessem acontecendo, né? É tentar deixar para você algumas recomendações, não de investimentos, né? Porque nunca foi nossa praia fazer recomendação de investimento aqui. O que a gente está querendo deixar aqui é deixar recomendações de você refletir sobre o seu comportamento, né, e as suas necessidades como investidor, para que você consiga fazer, né, ajustes à sua carteira de agora em diante, para não passar por isso na próxima crise, né? Pode ser que não vai ser tão grave quanto essa, mas na história econômica as crises elas sempre existiram e, né, parece que sempre vão continuar existindo, o ciclo econômico. Então, assim, se você estiver bem preparado para o final dessa, né, que parece que ainda vai durar um pouco, ou para a próxima, você vai sofrer menos quando elas vierem, não é isso, Everton? É exatamente isso, Fred. Isso aí é uma recomendação também que a gente normalmente faz, né, as pessoas saberem exatamente as suas necessidades, né, qual é o seu estilo de vida, quais são as suas necessidades, qual é o perfil da sua família, né? Entender do que ela precisa, assim, no curto prazo, né? No médio prazo, planos. É claro que agora é um pouco mais estranho, pode parecer até um pouco inoportuno a gente falar, né, em planos, em sonhos, no momento de tanta incerteza. Mas esse é um princípio que vale para qualquer momento, inclusive, eu diria até principalmente no momento de crise, porque é claro que a gente tem que ficar atento ao que está acontecendo, a essa crise pela qual nós estamos passando, o mundo inteiro está passando, né? Mas a gente tem que ter um olho fora da crise também, né? A gente Sim. tem que acreditar, né, que vai passar mais cedo ou mais tarde, com consequências de mais longo prazo ou com menos consequências de longo prazo. De toda forma, vai passar, a gente espera que vai passar e a gente precisa se preparar. Uma das maneiras da gente se preparar é isso, né? A gente saber como se comportar como investidor, como poupador daqui para frente. Isso aí. Então, uma das primeiras coisas que para mim, tentando amarrar aqui, se você olhou, né, o seu extrato bancário no mês de fevereiro, de março especificamente, você recebe no começo de abril, e se assustou, então eu tenho uma má notícia para te dar, que é você não sabia, né, no que estava investindo, não conhecia provavelmente devidamente as características do que está investindo, né, em que estava investindo, e eu acho que se algum grau de susto a gente até pode ter, né? As coisas foram realmente muito impactantes, mas se for uma coisa que te fez perder o sono, né? Eu acho que talvez você não tivesse tão bem preparado quanto você poderia estar. Não estou dizendo que é fácil, mas eu acho que é uma coisa que todo investidor deveria buscar. Então, eu acho que pegando o que o Everton falou, o momento de crise é um momento para a gente avaliar comportamento, avaliar a prática, avaliar, repensar e questionar o que nós estamos fazendo. Então, questione, né, se aquele investimento que você tem é o que você deveria ter mesmo. Se te assustou, se te fez perder o sono, talvez você não conheça o que está ali dentro e talvez você não esteja preparado, né, para ter aquele tipo de investimento. Eu diria alguma coisa assim. Você concorda ou não, Everton? Concordo plenamente. Eu acho que é isso. Sim, se você estranhou, tudo bem. Agora, se você perdeu o sono, é sinal de que você, né, enfim, às vezes você não sabia, ou então você sabia e acreditou que não ia ter problema, você sabe que não é arriscado, mas não vai pegar nada não e tal, né? Pode ser isso. Às vezes você sabe e achou que risco era coisa que não poderia acontecer e aconteceu. Então, isso é um problema. Então, outra, já que o Everton tocou na palavra risco aí, aproveitar o gancho, que é uma oportunidade de reforçar um ponto que a gente tem feito aqui várias vezes.
não existe almoço de graça, tá? Isso é um jargão do mundo financeiro e a gente repete isso aqui. Se você estava ganhando um terço a mais, sei lá, 50% a mais na sua renda fixa garantida, turbinada, porque o seu gerente te mostrou que tinha um atalho aqui espetacular, que era muito melhor do que aquele seu CDB antigo, ou que o próprio Tesouro Selic, né, aquele fundo de investimento em renda fixa que dava 110%, 115% do CDI, né, e você estava achando que estava fazendo um negoção, provavelmente, então, esses são os fundos sobre os quais a gente falou hoje, que perderam dinheiro, né, ali bastante, até talvez no mês de março, e que vão demorar um pouco para devolver isso aí, né, para retornar a bons rendimentos. Então, o meu resumo não tem almoço de graça. Se você está ganhando bem mais, né, do que alguém, provavelmente você está correndo bem mais risco também do que aquele cara que está ganhando um pouco menos. E aí volta na questão de perder o sono, se assustar ou não. Você está preparado para correr esse risco? Se tiver, bem, você está planejado, faz parte da sua carteira você ter esse pedaço do dinheiro em risco, tudo bem. Se não faz parte, se você não tem noção, de novo, sinal vermelho. Alguma coisa a falar sobre isso aí, Everton? Não, Fred, eu acho que é isso aí mesmo, né? Isso que você falou, se a pessoa passou bons meses aí, talvez até mais de ano, ganhando bem acima da inflação, da Selic, o que quer que seja, olha, legal, foi bom enquanto durou, né? Mas você esteve correndo risco esse tempo todo, o mercado estava favorável a você e agora a coisa mudou, né? Então é tempo de aprender com isso aí. Isso aí. Né? Não, gostei muito do que você falou. Isso. O mercado teve favorável para você durante muito tempo, né? E pronto, e virou. E vai ser assim, né? Ele vai voltar a ser favorável daqui a um tempo e vai virar de novo daqui a outro tempo. Se você está preparado, bem. E mais um ponto que eu queria fazer, Everton, é em relação a um outro conceito que a gente fica batendo aqui o tempo inteiro, que é a história da reserva de emergência. Né? A gente sempre fala aqui de reserva de emergência, construa, né, um montante de aplicação financeiro aplicado conservadoramente, né, sem risco algum, né, com alta liquidez, ou seja, com alta capacidade de ser transformado em dinheiro, se saca no mesmo dia. Para quê? Para fazer um pagamento da escola do teu filho, de um acidente, alguma despesa extraordinária, né, ou para falar de crise, de muita gente perdendo os empregos, né? Tomara que não seja o caso de você, nosso ouvinte, mas tem muita gente que está se desempregando, está perdendo receita. Então, nesse momento que a gente tem que reforçar a importância de quem se preparou há 1 ano, 2 anos atrás, construindo essa reserva de emergência, para poder passar por esses meses de crise, né, com maior tranquilidade, ou sofrendo um pouco menos. Não é isso, Everton? Exatamente isso, Fred. Reserva de emergência a gente faz de forma conservadora, né, entendendo bem quais são né, os investimentos, os ativos, né, que você está investindo. Então, por exemplo, Tesouro Direto. Tesouro Direto tem risco baixo se você comprar no prazo correto. Se você compra um Tesouro Direto de longo prazo, pode acontecer com você, com a sua reserva de emergência, isso que aconteceu recentemente, recentes semanas ou meses. Né, era Tesouro Direto e desvalorizou. Por quê? Porque o prazo é longo. Então, se você precisar de vender ele agora, você vai perder dinheiro. Então, é saber exatamente o tipo de investimento que você está né, comprando e o prazo adequado, né, a qual prazo que ele se destina. Né? Então, é saber fazer isso de maneira conservadora, que é para não ficar passando susto aí. Imagina uma pessoa, Fred, que fez uma grande parte, né, da reserva de emergência dela em um ativo que agora se desvalorizou, justamente, né, nesse momento que a pessoa, assim, estamos todos apreensivos, né? A pessoa está 2 vezes apreensiva. Sim, exatamente. Ao invés de estar preocupado em contrair a doença, se vai ter um familiar impactado ou não, se vai perder o emprego ou não, ela está preocupada
que também, além de tudo isso, que ela perdeu 15%, 20% no valor do seu patrimônio, que estava todo num Tesouro IPCA 2050, que desvalorizou, e ela precisou, às vezes, sacar no meio do mês de março, porque ela foi mandada embora, né? E precisou fazer um gasto resgatando esse título a um valor depreciado, porque, como você disse, ela fez uma aplicação fora do prazo correto. Exatamente. A gente espera realmente que isso não seja o caso de ninguém que esteja nos ouvindo agora, né? A gente não quer ficar aqui, né, repisando dor de ninguém, mas a gente só está fazendo um alerta, né? Fique atento. A gente está aqui, né? Nós estamos aqui. A gente pode esclarecer dúvida, manda dúvida para nós nos comentários, manda e-mail, tem link aí para entrar em contato conosco. Se tem alguma dúvida, pode entrar em contato. A gente vai ter prazer, né, em responder. Coloca lá nos comentários, sua dúvida pode ajudar outras pessoas. Né? A gente está aqui para esclarecer, justamente para evitar que as pessoas entrem em barca furada aí sem saber. É isso aí. Acho que o Everton deu um bom fechamento aí para nosso bate-papo de hoje. Nós continuamos à disposição, como sempre, não só com as ferramentas gratuitas, mas também com todo o atendimento, as respostas, as quase consultorias gratuitas que a gente fornece ao nosso público aí, né? O Everton principalmente. E agradecer aí, Everton, pela oportunidade de bater um papo. São só 130 minutos, né? A gente poderia, como você falou, falar horas sobre diversas facetas desse mesmo assunto. Talvez até, quem sabe, a gente volte ao tema num episódio futuro, mas eu acho que por hoje os meus grandes recados estão dados aí. Não sei se teria mais alguma coisa para adicionar, senão eu, da minha parte, fico por aqui. Eu acho também, eu acho que a gente já deu o recado que cabia para hoje, assunto não falta, mas hoje eu acho que é isso aí. O principal a gente falou. Maravilha, então. Grande abraço para você, para o nosso ouvinte, e até a próxima. Beleza, Fred, um abraço a todos.